63. O que não entendo, Vin disse, é porque você me escolheu. Teve 1000 anos e centenas de milhares de pessoas para escolher. Por que me levar ao poço da ascensão para te libertar? Ela estava na cela, sentada no catre, que agora ficava no chão, sem pernas, pois havia despencado quando ela removera os parafusos. Vin pedira um novo e fora ignorada. Ruína se voltou para ela. Vinha com frequência usando o corpo de Ren, ainda se dando ao luxo do que Vin poderia apenas supor ser uma espécie de autocongratulação. Porém, como frequentemente fazia, ele ignorou a pergunta. Em vez disso, virou-se para o leste, os olhos parecendo poder enxergar diretamente através da parede da cela. Queria que você pudesse ver, ele disse. As chuvas de cinzas estão lindas e profundas, como se o próprio céu tivesse se estilhaçado, lançando lascas de seu cadáver na forma de flocos escuros. Está sentindo o chão tremer? Vin não respondeu. Aqueles terremotos são os suspiros finais da terra, Ruína falou. Como um velho, gemendo enquanto morre, chamando os filhos para poder transmitir seus últimos sábios conselhos. O solo está partindo ao meio. O Senhor Soberano é responsável por muito disso. Pode culpá-lo, se quiser. Vin ficou interessada. Não chamou atenção para si, fazendo mais perguntas, mas, em vez disso, deixou Ruína tagarelar. Novamente observou como alguns maneirismos dele pareciam humanos. Ele pensou que poderia resolver sozinho os problemas, Ruína continuou. E me rejeitou, sabe? Isso aconteceu exatamente 1000 anos atrás, pensou Vin. 1000 anos se passaram desde que Elendil fracassou em sua busca. 1000 anos desde que Rashek tomou o poder para si e se transformou no Senhor Soberano. Essa é a parte da resposta à minha pergunta. O líquido brilhante no poço da ascensão desapareceu no momento em que terminei de libertar Ruína. Deve ter desaparecido após Rashek usá-lo também. 1000 anos. Tempo para o poço regenerar seu poder? Mas o que era aquele poder? De onde vinha? O Senhor Soberano não salvou o mundo de verdade. Ele apenas postergou sua destruição e ao fazer isso me ajudou. É a maneira como sempre deve ser, como eu lhe disse. Quando homens acham que estão ajudando o mundo, na verdade fazem mais mal que bem. Assim como você tentou ajudar, mas acabou me libertando. Ruína olhou para ela. Então sorriu paternalmente. Vin não reagiu. As montanhas de cinzas, Ruína continuou. A paisagem agonizante, as pessoas submissas, tudo foi obra de Rashek. A deturpação dos homens para se tornarem colos, Kandra e inquisidores, tudo obra dele. Mas você o odiava, Vin disse. Ele não libertou você, então você precisou esperar mais 1000 anos. Verdade, Ruína concordou. Mas 1000 anos não é muito tempo. Não é muito tempo mesmo. Além disso, eu não podia recusar ajuda. Eu não podia recusar ajudar Rashek. Eu ajudo a todos, pois meu poder é um instrumento, e o único através do qual as coisas podem mudar. Está tudo acabado, pensou Vin. Está mesmo. Não tenho tempo para ficar aqui à espera. Preciso fazer alguma coisa. Vin se levantou, fazendo Ruína olhar em sua direção enquanto ela caminhava para a porta da cela. Guardas! Chamou. Sua voz ecoou pela câmara. Guardas! Passado algum tempo, ouviu um ruído lá fora. O que foi? Uma voz ríspida inquiriu. Diga a Yeoman que quero negociar. Houve uma pausa. Negociar? O guarda finalmente perguntou. Sim, respondeu Vin. Diga a ele que tenho informações que quero lhe dar. Ela não sabia como interpretar a reação do guarda, pois não houve resposta. Pensou tê-lo ouvido se afastar, mas, sem estanho, não tinha como saber ao certo. O guarda acabou retornando, porém, Ruína observou Vin, curioso, quando a porta se destrancou e abriu. A tropa costumeira de soldados estava lá fora. Venha conosco. Quando entrou na câmara de audiência de Yeoman, Vin ficou surpresa com as diferenças no sujeito. Parecia muito mais cansado do que da última vez que tinham se encontrado, como se tivesse passado muito tempo sem dormir. Mas ele é um nascido da bruma, pensou Vin, confusa. Significa que ele poderia queimar Beltry para manter controle da fadiga. Por que ele não queima? A menos que ele não possa queimar, a menos que haja apenas um metal disponível para ele. Vin sempre ouvira dizer que não existia brumoso de Ation, mas cada vez mais ela percebia que o Senhor Soberano perpetuava muita desinformação para se manter no controle e no poder. Ela tinha de aprender a parar de confiar no que lhe disseram ser verdade e se concentrar nos fatos que descobria. Yeoman a observou entrar, guardas ao seu redor.
Ela via a expectativa de uma enganação nos olhos dele. Mesmo assim, como sempre, o rei abrigador esperava que ela agisse primeiro. Pairar muito próximo do perigo parecia ser seus modus operandi. Os guardas se postaram às portas, deixando-a em pé no meio da sala. Senhor Gemas? Ela perguntou. Sim. Não espero que se demore muito aqui. Os guardas me disseram que ofereceu informações. Sim. Bem, Yeoman falou com os braços para trás. Eu lhes disse para trazê-la, mesmo se suspeitassem que era um truque. Aparentemente, eles não acreditam em seu pedido de negociação. Imagino por quê. Ele ergueu uma sobrancelha. Faça uma pergunta, Ven disse. Ao lado, Ruína atravessou a parede num passo tranquilo, despreocupado. Muito bem, Yeoman começou. Como Ellen controla os colos? Alomancia. Alomancia emocional. Quando usada em um colos, deixa-o sob controle do alomântico. Acho isso difícil de acreditar. Se fosse tão simples, alguém já teria descoberto. A maioria dos alomânticos é muito fraca para conseguir. É preciso usar um metal que aumente seu poder. Tal metal não existe. Conhece alumínio? Yeoman hesitou, mas Vin percebeu nos olhos dele que sabia o que estava falando. Duralumínio é a liga alomântica do alumínio, Vin revelou. Enquanto o alumínio amortece o poder de outros metais, o duralumínio os aumenta. Misture duralumínio e zinco ou latão. Em seguida, puxe as emoções de um colos e ele será seu. Yeoman não descartou os comentários como mentiras. Ruína, no entanto, avançou, espreitando Ven em círculos. Ven, qual é o seu jogo agora? Ele perguntou, provocando. Dar migalhas para ele e depois traí-lo? Yeoman aparentemente chegou à mesma conclusão. São fatos interessantes, Imperatriz, mas completamente inverificáveis na minha atual situação. Portanto, eles são as 5 dessas cavernas depósito, Vin disse, avançando um passo. Encontramos as outras. Elas nos trouxeram aqui. Yeoman balançou a cabeça. E? Por que eu me importaria? Seu senhor soberano planejou algo para elas. Dá para ver na própria placa que deixou nesta. Ele diz que não encontrou maneira de combater o que está acontecendo conosco no mundo. Mas você acredita nisso? Sinto que deve haver mais alguma pista escondida nos tetos de todas as 5 placas. Espero que eu acredite que a senhora se importa com o que o senhor soberano escreveu? Yeoman perguntou. A senhora? A suposta assassina dele? Eu não poderia me importar menos com ele, Vin admitiu. Mas Yeoman precisa acreditar que eu me importo com o que acontece com o povo do Império. Se juntou informações sobre Ellen ou sobre mim, sabe que é verdade. Seu Ellen é um homem que se dá muita importância. Leu muitos livros e acha que seu conhecimento o capacita a ser um rei. A senhora... Eu não sei o que pensar da senhora. Seus olhos mostraram um pouco do ódio que ela vira durante o último encontro. Alega ter matado o senhor soberano. Ainda assim, ele não pode ter morrido. A senhora é parte de tudo isso, de alguma forma. É isso, pensou Vin. É assim que vou fisgá-lo. Ele queria que nos encontrássemos. Vin disse. Ela não acreditava naquilo, mas Yeoman acreditaria. O rei ergueu uma sobrancelha. Não percebe? Ellen e eu descobrimos outras cavernas. A primeira sobre a própria Luthadel. Em seguida, viemos para cá. Esta era a última das 5, o fim da trilha. Por algum motivo, o senhor soberano quis nos trazer até aqui. Até você. Yeoman ficou em silêncio por alguns momentos. Ao lado, Ruína fingia aplausos. Busquem Lelin, Yeoman disse, virando-se para um dos soldados. Diga para que traga os mapas. Os soldados bateram continência e saíram. Yeoman se virou para Vin. Desconfiança ainda nas feições. Isso não será uma troca. A senhora me dará informações que peço, e eu decidirei o que fazer com elas. Que seja. Mas você mesmo disse que eu estava ligado a tudo isso. Está tudo conectado, Yeoman. As brumas, os colos, eu, você, as cavernas depósito, as cinzas. Ele se encolheu levemente quando Vin mencionou as últimas palavras. As cinzas estão piorando, não é? Ela perguntou. Caindo cada vez mais espessas? Yeoman assentiu. Sempre nos preocupamos com as brumas, Vin disse. Mas são as cinzas que vão nos matar. Vão bloquear a luz do sol, enterrar nossas cidades, cobrir as ruas, sufocar os campos. O senhor soberano não permitirá que isso aconteça. E se ele estiver realmente morto? Yeoman a encarou. Nesse caso, a senhora condenou a todos nós. Condenou. O senhor soberano havia dito algo muito semelhante pouco antes de Vin assassiná-lo. Ela estremeceu, esperando no silêncio incômodo, suportando a face sorridente de Ruína, até um escriba entrar na sala, segurando vários mapas enrolados. Yeoman pegou um dos mapas, acenando para dispensar o homem. Ele o estendeu sobre a mesa e acenou para Vin se aproximar.
Mostre-me, ele pediu, recuando para se manter fora do alcance dela. Ela pegou um pedaço de carvão e começou a marcar as localizações das cavernas-depósitos. Luthadel, Southern, Vetitan, Urtou. Todas as 5 que encontrou, todas próximas ao domínio central. Uma no meio, as outras 4 formando um quadrado ao redor dele. Ela pôs o último X ao lado da cidade de Phaedrax. Em seguida, com o carvão entre os dedos, ela percebeu uma coisa. Claro que há muitas minas indicadas no mapa nos arredores de Phaedrax, pensou ela. Muito metal na área. Afaste-se, Yeoman disse. Vin recuou. Ele se aproximou, examinando o mapa. Vin ficou em silêncio. Vin ficou em silêncio, pensando. Os escribas de Ela nunca conseguiram encontrar um padrão para as localizações dos depósitos. 2 estavam em cidades pequenas, 2 em cidades grandes, algumas próximas a canais, outras não. Os escribas alegavam que não tinham uma amostra grande o bastante para discernir padrões. Parece completamente aleatório, Yeoman falou, ecoando os pensamentos de Vin. Eu não inventei essas localizações, Yeoman. Ela respondeu, cruzando os braços. Seus espiões podem confirmar aonde Ellen levou seus exércitos e enviou emissários. Nem todos nós temos recursos para extensas redes de espiões, Imperatriz, Yeoman retorquiu, olhando de volta para o mapa. Deveria haver algum padrão. Vetitan, pensou Vin, o lugar onde encontramos a caverna logo antes de Phaedrax. Era uma cidade de mineração também. Urtou também. Yeoman? Ela questionou, erguendo os olhos. Um desses mapas relaciona depósitos de minerais? Claro, ele confirmou, distraído. Somos o cantão de recursos, afinal. Mostre. Yeoman levantou uma sobrancelha, indicando o que achava de receber ordens dela. No entanto, acenou para o escriba fazer o que ela havia pedido. Um segundo mapa cobriu o primeiro, e Vin avançou. Yeoman imediatamente recuou, mantendo-se fora de alcance. Ele tem bons instintos para um burocrata, ela pensou, tirando o carvão debaixo do mapa. Rapidamente, fez as 5 marcas novamente. A cada uma, sua mão ficava mais tensa. Cada caverna ficava em área rochosa, próxima de minas de metais. Mesmo Luthadel tinha ricos depósitos de minerais. Rezava a lenda que o Senhor Soberano havia construído a capital naquela localização devido aos minerais contidos na região, especialmente nos lençóis freáticos, muito melhor para alomânticos. O que está tentando insinuar? Yeoman perguntou. Aproximara-se o bastante para ver o que ela havia marcado. Essa é a relação, Vin respondeu. Ele construiu os depósitos perto de fontes de metal. Ou foi um simples acaso? Não, Vin disse, erguendo os olhos de relance para a ruína. Não, metal quer dizer alomancia, Yeoman. Há um padrão aqui. Yeoman acenou para ela se afastar novamente, aproximando-se do mapa. Ele bufou. Você incluiu marcas perto das minas mais produtivas do Império Central. Espero que eu acredite que não está apenas me ludibriando, oferecendo uma evidência falsa de que essas são realmente as localizações das cavernas depósito? Vino ignorou. Metal. As palavras de Quan eram escritas em metal. Por que ele disse que estariam a salvo? A salvo de serem alteradas, foi o que acreditamos. Ou ele quis dizer a salvo de serem lidas. O Senhor Soberano desenhara os mapas em placas de metal, e se Ruína não pudesse encontrar os depósitos sozinhos porque o metal os protegia. Ele precisava de alguém para levá-lo até eles, alguém para visitar cada um, ler o mapa que continha, em seguida levá-lo até a próxima. Senhor Soberano, cometemos o mesmo erro. Fizemos exatamente o que ele queria, por isso nos deixou viver. No entanto, em vez de se sentir envergonhada, dessa vez, Vin ficou furiosa. Ela olhou para a ruína, que estava lá com seu ar de sabedoria cósmica. Os olhos de quem sabia demais, o tom paternal e a arrogância divina. De novo não, pensou Vin, cerrando os dentes. Dessa vez sei o que pretende. Significa que posso enganá-lo, mas preciso saber por quê. Por que está tão interessado nos depósitos? Do que precisa para vencer esta batalha? Por que esperou tanto tempo? De repente, a resposta lhe pareceu óbvia. Conforme investigava os próprios sentimentos, percebia que uma das principais razões pelas quais ela buscava os depósitos havia sido desacreditada de novo e de novo por ela. Mesmo assim, Ven continuava a procurá-los, buscando por essa única coisa. Ela sentia, por motivos que não conseguia explicar, que era importante. A coisa que impulsionara a economia imperial por 1000 anos, o mais poderoso dos metais alomânticos, Atium. Por que estivera tão encantada por ele?
Ellen e Yomen tinham razão. O Action era irrelevante no mundo atual, mas seus sentimentos negavam essa noção. Por quê? Seria porque Ruíno desejava e Ven tinha alguma relação inexplicável com ela? O Senhor Soberano dissera que Ruína não podia ler mentes, mas Ven sabia que ele podia afetar suas emoções, mudar a forma como ponderava as coisas, impulsioná-la, levá-la a buscar aquilo que ele desejava. Ao examinar as emoções que a tinham afetado, Ven conseguia enxergar o plano de Ruína, a maneira como havia manipulado ela e seus pensamentos. Ruína queria o Action, e, com um calafrio de terror, Ven percebeu que o tinha levado direto à fonte. Por isso estava tão convencido antes, pensou Ven. Por isso, supôs que já havia vencido. Porque uma força divina estaria tão interessada em uma coisa simples como um metal alomântico? A pergunta fez com que duvidasse um pouco de suas conclusões, mas naquele momento as portas da câmara se abriram com um estrondo, revelando o Inquisidor. Imediatamente, Yaman e os soldados todos caíram de joelhos. Vin deu um passo involuntário para trás. A criatura era alta, como era comum em sua espécie, e ainda vestia as túnicas cinzas de seu cargo de antes do colapso. A cabeça lisa era riscada com tatuagens intrincadas, a maioria delas pretas, uma de um vermelho forte, e, claro, havia estacas cravadas cravada nos olhos. Uma delas fora enterrada mais que a outra, destruindo a órbita ao redor da cabeça da estaca. O rosto da criatura retorcido por um olhar de desdém desumano era familiar para Ven. Marsh? Ven sussurrou, horrorizada. Milord, Yeoman disse, estendendo as mãos. O senhor finalmente chegou. Enviei mensageiros buscando silêncio, disse Marsh, com voz áspera, avançando. Levante-se, obrigador. Yeoman se pôs rapidamente de pé. O inquisidor olhou para Ven e sorriu de leve, mas em seguida a ignorou ostensivamente. No entanto, olhou diretamente para Ruine e curvou a cabeça subserviente. Ven estremeceu. As feições de Marsh, mesmo deformadas como estavam, lembravam-na do irmão dele, Kelsier. Você está prestes a ser atacado, obrigador, o inquisidor disse, avançando, abrindo bruscamente a grande janela do outro lado da sala. Através dela, Ven pôde ver as plataformas de rocha onde o exército de Ellen havia acampado ao lado do canal. Exceto que não havia canal. Não havia plataformas rochosas, tudo era preto e uniforme. Cinzas enchiam o chão, densas como tempestades de neve. Senhor soberano, pensou Ven, as coisas estão muito feias. Yeoman se apressou até a janela. Atacado, milord, mas eles nem mesmo levantaram acampamento. Os colos atacarão de surpresa, o inquisidor disse. Não precisam formar fileiras, eles simplesmente atacam. Yeoman ficou paralisado por um segundo antes de se dirigir aos soldados. Apressem as defesas. Reúnam os homens nas elevações frontais. Os soldados correram da sala. Ven estava em silêncio. O homem que conheço como Marsh está morto, pensou. Ele tentou matar Caesar e agora faz parte deles. Ruína. Assumiu o controle sobre ele. Uma ideia começou a faiscar em sua mente. Rápido, obrigador, Marsh disse. Não vim proteger sua cidadezinha estúpida, vim pela coisa que você descobriu naquele depósito. Milord? Yeoman perguntou, surpreso. Seu Action, Yeoman. O inquisidor falou. Dê-me o Action. Ele não pode ficar nesta cidade quando o ataque vier. Para o caso de vocês caírem, vou levar para algum lugar seguro. Ven fechou os olhos. Milord? Yeoman disse, por fim. Claro que o senhor tem direito a tudo que possuo, mas não há Action na caverna depósito, apenas as 7 contas que eu reuni, como uma reserva para o cantão de recursos. Vin abriu os olhos. O quê? Impossível, Marsh rugiu. Mas você disse à garota que o tinha? Yeoman empalideceu. Foi desinformação, milord. Ela parecia convencida de que eu tinha uma abundância em Action, então deixei que pensasse que estava certa. Não! Vin teve um sobressalto com um grito repentino. No entanto, Yeoman nem mesmo se encolheu. E um segundo depois, ela percebeu por quê. Fora a Ruína que havia gritado. Tornara-se indistinto, perdendo a forma de Ren, sua figura florescendo em uma espécie de tempestade de escuridão rodopiante, quase como a bruma, apenas muito, muito mais escura. Ela vira aquela escuridão antes, caminhara por ela, na caverna sob Luthadel, no seu caminho até o Poço da Ascensão. Um segundo depois, Ruína estava de volta. Parecia Ren novamente. Cruzou os braços atrás e não olhou para ela, como se tentasse fingir que não havia perdido o controle. Em seus olhos, porém,
Vin conseguia ver a frustração, a raiva. Vin se afastou dela, chegando mais perto de Marsh. Seu tolo, Marsh disse, afastando-se dela para falar com o Yeoman. Seu idiota! Droga, pensou Vin, irritada. Eu, disse Yeoman, confuso. Milord, por que o senhor se importa com o Ation? Não vale nada sem românticos e políticos que paguem por ele. Você não sabe de nada. Marsh rebateu, ríspido. Em seguida, sorriu. Mas você está condenado. Sim, condenado. Lá fora, ela percebeu que o exército de Allen estava levantando acampamento. Yeoman se virou para a janela, e Vin se aproximou, aparentemente para olhar melhor. As forças de Allen estavam se reunindo. Homens e colos haviam provavelmente percebido o aumento das defesas da cidade e deduzido que qualquer oportunidade de fazer um ataque surpresa fora perdida. Ele vai arrasar com esta cidade, Ruina disse, aproximando-se de Vin. Seu Ellen é um bom servo, criança. Um dos meus melhores. Deveria se orgulhar dele. Tantos colos, ela ouviu Yeoman sussurrar. Milord, não temos como enfrentar tantos. Precisamos de sua ajuda. Por que eu deveria ajudá-lo? Marsh perguntou. Você não entregou o que eu preciso. Mas permaneci fiel, Yeoman disse. Quando todos os outros abandonaram o Senhor Soberano, eu continuei a servi-lo. O Senhor Soberano está morto, Marsh falou, bufando. Era um servo inútil também. Yeoman empalideceu. Que esta cidade queime diante da fúria de 40.000 colos, Marsh disse. 40.000 colos, pensou Vin. Ela encontrara mais, em algum lugar. Atacar parecia a coisa lógica a se fazer. Finalmente poderia capturar a cidade, talvez dando a Vin a chance de escapar em meio ao caos. Muito lógico, muito inteligente. E de repente, Vin teve certeza de uma coisa. Ela não atacará, ela anunciou. 6 olhos, 2 de aço, 2 de carne e 2 incorpóreos se voltaram para ela. Ellen não vai soltar tantos colos na cidade. Ele está tentando intimidá-lo, Yeoman. E você deveria prestar atenção. Ainda obedece a esta criatura, este inquisidor? Ele desdenha de você. Quer que você morra. Junte-se a nós em vez disso. Yeoman franziu a testa. Poderia combatê-lo comigo. Vin disse. Você é um alomântico. Esses monstros podem ser derrotados. Marsh sorriu. Idealismo? Vindo de você, Vin? Idealismo? Ela perguntou, encarando a criatura. Acha que é idealismo acreditar que posso matar um inquisidor? Você sabe que já consegui antes. Marsh acenou com desprezo. Não estou aqui para falar de suas ameaças tolas. Estou falando sobre ele, indicou o exército com a cabeça. Seu Ellen pertence à ruína, como eu, como você. Todos resistimos, mas no final nos curvamos diante dela. Apenas então entendemos a beleza que há na destruição. Seu Deus não controla Ellen, Vin disse. Vive tentando dizer que sim, mas isso apenas faz dele um mentiroso. Ou talvez um idealista. Yeoman observou, confuso. E se ele de fato atacar? Perguntou Marsh, com uma voz baixa e ansiosa. O que isso significaria, Vin? E se ele enviar seus colos contra esta cidade em um furor de sangue? Enviar todos para massacrar e matar tudo para conseguir ter o que ele acha que precisa tanto? Ation e comida poderiam falhar em fazê-lo vir, mas você? Como você se sentiria? Matou por ele. O que a faz pensar que ela não fará o mesmo por você? Vin fechou os olhos. Lembranças do ataque à Torre de Seth voltaram à sua mente. Lembranças da matança desumana ao lado de Zane. Lembranças de fogo de morte e de um alomântico desenfreado. Ela nunca mais havia matado daquele jeito. Vin abriu os olhos. Por que ela não atacaria? Atacar fazia muito sentido. Ele sabia que poderia tomar a cidade com facilidade. No entanto, também sabia que teria problema em controlar os colos se eles chegassem a um furor muito intenso. Ellen não vai atacar, ela repetiu em voz baixa, porque ele é uma pessoa melhor do que eu. Nota-se que Ruína só enviou seus inquisidores a Phaedrux depois de Yeoman ter aparentemente confirmado que o Ation estava na cidade. Porque não os enviou assim que o depósito final foi localizado? Onde estavam seus lacaios durante todo esse tempo? Talvez seja preciso entender que na mente de Ruína todos os homens eram seus lacaios, especialmente aqueles que ele conseguia manipular diretamente. Ele não enviou um inquisidor porque eles estavam ocupados cumprindo outras tarefas. Em vez disso, enviou alguém que, na sua opinião, era exatamente a mesma coisa. Tentou cravar uma estaca em Yeoman, falhou, e nessa época o exército de Ellen chegou. Então usou um peão diferente para investigar o depósito e descobrir se o Ation realmente estava lá ou não.
não delegou muitos recursos à cidade no início, temendo uma isca falsa do senhor soberano. Como ele, ainda me pergunto se os depósitos tinham, em parte, aquela intenção, distrair ruína e mantê-lo ocupado. 64. É por isso que você... É por isso. Você precisa de qualquer jeito enviar essa mensagem, fantasma. As peças dessa coisa estão todas girando, lançadas ao vento. Você tem uma pista que ninguém mais tem. Passe ela adiante. Fantasma sentiu, sentindo-se zonzo. Onde estava? O que estava acontecendo? E por que de repente tudo doía tanto? Bom, rapaz, você foi muito bem, fantasma. Estou orgulhoso. Ele tentou menear a cabeça novamente, mas tudo era confuso e escuro. Ele tossiu, causando alguns sobressaltos distantes. Ele gemeu. Partes dele doíam bastante. Outras partes formigavam. Outras ainda... Bem, essas ele não conseguia sentir de forma alguma, embora achasse que deveria. Eu estava sonhando, ele percebeu enquanto lentamente voltava à consciência. Por que eu estava dormindo? Eu estava noturno? Deveria estar noturno? A loja? Aquela linha de pensamento desapareceu quando ele abriu os olhos. Havia alguém em pé diante dele. Um rosto. Um rosto bem mais feio do que o que tinha esperado ver. Brisa? Ele tentou dizer, mas a palavra saiu como um grasnado. Ah, Brisa disse, com lágrimas atípicas escorrendo. Ele está acordando! Outro rosto pairou sobre ele, e o fantasma sorriu. Esse era o que esperava ver. Beldre. O que está acontecendo? Sussurrou. Mãos levaram algo a seus lábios, um odre de água. Eles a verteram com cuidado, dando-lhe um gole. Fantasma tossiu, mas engoliu. Por quê? Por que não consigo me mexer? Perguntou. A única resposta que parecia conseguir mexer era a mão esquerda. A única que parecia conseguir se mexer era a mão esquerda. Seu corpo está coberto por gesso e bandagens, fantasma. Beldre respondeu. Ordens de Sazed. As queimaduras, Brisa disse. Bem, elas não são assim tão ruins, mas... Para o inferno com as queimaduras, estou vivo, já é mais do que eu esperava, fantasma gracinou. Brisa ergueu os olhos para Beldre, sorrindo. Passe ela adiante. Onde está Sazed? Fantasma perguntou. Você precisa descansar, Beldre disse, tocando a bochecha do rapaz com suavidade. Passou por muita coisa. E dormi enquanto muito mais coisa ainda acontecia, imagino, Fantasma disse. Sazed? Partiu, meu caro, Brisa disse. Foi para o sul com o Candra de Ven. Passos ressoaram no assoalho e, um segundo depois, o rosto do Capitão Goradel apareceu ao lado dos outros dois. O soldado de queixo quadrado abriu um largo sorriso. E bota sobrevivente das chamas nisso. Você tem uma pista que ninguém mais tem. Como está a cidade? O fantasma perguntou. Em grande parte segura, respondeu Beldre. Os canais encheram, e meu irmão organizou brigadas de incêndio. A maioria dos prédios incendiados não estavam habitados de toda forma. Você salvou a cidade, milord, Goradel disse. Estou orgulhoso. As cinzas estão caindo ainda mais forte, não é? Perguntou o fantasma. Os três se entreolharam. As expressões perturbadas eram confirmação suficiente. Estavam recebendo muitos refugiados na cidade, Beldre disse. Das cidades e dos vilarejos próximos, alguns vindos até de Luthadel. Preciso enviar uma mensagem, o fantasma disse. Para Ven. Tudo bem, Brisa concordou, tentando acalmá-lo. Faremos isso assim que você estiver melhor. Ouça, Brisa, o fantasma falou, olhando para o teto. Incapaz de fazer mais que uma contração muscular. Algo está controlando a mim e ao cidadão. Eu a vi, a coisa que Ven libertou do poço da ascensão, a coisa que está trazendo as cinzas para nos destruir. Ela queria esta cidade, mas nós a expulsamos. Agora precisa alertar Ven. Por isso, fora enviado a Urtou, descobrir informações e mandá-las de volta para Ven e Ellen. Apenas naquele momento estava começando a entender o quanto essa tarefa podia ser importante. Viajar será bem difícil agora, meu rapaz, Brisa comentou. Não são exatamente as melhores condições para enviar mensagens. Descanse um pouco mais, Beldre disse. Vamos nos preocupar com isso quando você estiver curado. Fantasma rangeu os dentes, frustrado. Você precisa enviar essa mensagem, fantasma. Eu levo, Goradel disse em voz baixa. Fantasma olhou para o lado. Às vezes era fácil ignorar o soldado, com suas maneiras simples e diretas e sua conduta agradável. No entanto, a determinação em sua voz fez Fantasma sorrir.
Lady Vance salvou a minha vida, Goradel continuou, na noite da rebelião do sobrevivente. Ela poderia ter me deixado para morrer nas mãos da multidão, poderia ter me matado ela mesma, mas parou para dizer que entendia pelo que eu havia passado e me convenceu a mudar de lado. Se essas informações são necessárias, sobrevivente, então eu vou levá-las até ela, ou morrer tentando. Fantasma tentou assentir, mas a cabeça estava bem presa por bandagens e curativos. Ele dobrou a mão. Pareceu funcionar. Ou ao menos o suficiente. Ele olhou para Goradel. Vá até o arsenal e pegue uma chapa de metal bem fina. Em seguida, volte aqui com algo para poder riscar o metal. Essas palavras devem ser escritas em aço e não posso dizê-las em voz alta. Naquele momento em que o Senhor Soberano tinha o poder do poço e sentia que tal poder estava sendo drenado dele, entendeu muitas coisas. Viu o poder da feroquimia e o temeu com razão. Ele sabia que muitos dos terrizanos o rejeitariam como herói, pois ele não se encaixava nas profecias. Eles o veriam como um usurpador que assassinara o herói, que haviam enviado. O que, na verdade, ele era de fato. Ele de fato era. Acredito que, com o passar dos anos, Ruína o tenha sutilmente deturpado, feito com que ele praticasse atos terríveis contra seu povo. Mas no início, suspeito que sua decisão contra os feroquimistas foi motivada mais pela lógica que pela emoção. Ele estava prestes a revelar um grande poder da forma do nascido da bruma. Suponho que ele poderia ter matado a Lomancia, mantido a Lomancia em segredo e usado os feroquimistas como os guerreiros e assassinos primários. No entanto, acredito que o Reshek tenha sido sagaz em sua escolha. Os feroquimistas, pela própria natureza de seus poderes, têm uma tendência à erudição. Com memórias incríveis, teriam sido muito difíceis de controlar por séculos. De fato, eram difíceis de controlar, mesmo quando estavam oprimidos. A Alamancia não apenas ofereceu uma nova e espetacular habilidade sem esse inconveniente. Ofereceu um poder místico que ele poderia usar para subornar os reis e ficarem do seu lado.